Fala pessoal, estamos aqui mais uma live semanal, macro e renda fixa. Boa tarde aí a todos que estão nos assistindo aí no horário do almoço. Estou aqui com o Rafael Pérez, economista aqui da casa. Fala, Rafael. Fala, Sung, beleza? Fala, Vini. Bom dia, boa tarde, né? Praticamente aí a todos. Bom, hoje o tema é legal, né? Acho que vamos falar um pouco também de mercado, dar uma atualizada para a galera, como é que tá a situação. Hoje tem bastante coisa legal para falar. E lá de casa, o cara aí, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala pessoal, Sung, Rafa, meus amigos aí, todo mundo que está assistindo aqui. Boa tarde a todos. Hora do almoço aí, né? Economia com almoço é sempre bem-vindo, então vamos falar aí de PCA, como que tá a distribuição de investimentos aqui no Brasil e muito mais aí. Bom, só para a gente deixar para o pessoal, né? Então a gente estava com a live 8 da noite de segunda-feira, a gente passou para meio-dia, só que a gente viu que o fluxo, acho que as pessoas estão saindo do trabalho até conseguir ligar a TV ou ligar o celular, a gente viu que é o fluxo aí de telespectadores que começava ali a partir de meio de 15. Então, para as pessoas aí poderem se familiarizar, não perder o comecinho da live, a partir de hoje, a nossa live começa meio-dia 15, vai até 1 hora, ali 45 minutos, que a gente aí pode estar te informando no horário do almoço, que é um horário ali que você pode descansar, a gente conversar, que mande suas perguntas no chat, a gente vai ficar bastante abertos, tá? Então, só para começar aqui, pessoal, deixa eu adicionar. Vocês conseguem ver aqui a minha tela? Então, bom, basicamente a gente vê o Ibovespa aqui subindo a 0,84, está na casa aí quase dos 109 mil pontos, tá? Estava até olhando atrás, estava 107, agora está subindo aí, chegando quase 109 mil pontos. A gente vê aí as taxas de juros de 10 anos aqui no Brasil caindo no dia de hoje, tá? Está sendo negociado com uma taxa de 3,43. Agora o câmbio brasileiro caiu aqui para 5,16. Opa, sai aqui. O câmbio brasileiro está sendo negociado a 5,16, com uma queda, uma valorização de quase 1%. Hoje pela manhã eu vi que estava sendo negociado a 5,21, 5,19 e agora a gente vê uma calmaria. Acho que a grande ponto dessa semana e a expectativa, para a gente já falar um pouquinho da semana, é em relação à reunião que vai ter na quinta-feira do Conselho Monetário Nacional. Ele é composto pela Simone Tebet, que é ministra do Planejamento, Fernando Haddad, que é ministro da Fazenda, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E eles têm uma reunião para definir principalmente a meta de inflação dos próximos anos, tá? E isso vai se dar quinta-feira, se não me engano, às 2h30, com o resultado ali da discussão, né? A ata, lá pelas 6h30, se eu não me engano. Então, a gente tem essa grande discussão pela frente, então os investidores aí estão realmente atenciosos, dado que a agenda econômica do Brasil, ela não tem muitos dados, né? A gente vai até trazer, mas, sim, são 2 grandes dados, acho que lá fora tem muito mais. Então, dada essa incerteza, acho que a gente pode começar melhor a nossa live de hoje pelos eventos que aconteceram na manhã de hoje, que é o Boletim Focus. Vou até espelhar o Boletim Focus aqui, tá? Bom. Então, dá para ver aí, pessoal? Então, se quiser, Rafa, comentar um pouquinho do Boletim Focus, depois eu faço alguns outros comentários, unifica aí. Pessoal de casa, mandem no chat suas dúvidas, que a gente está aí para ajudar. Bom, acho que começa destacando aí, principalmente, que a inflação e juros, né? A gente nota aí nas últimas semanas, PIB e câmbio, eles têm ficado mais estáveis, né? Há várias semanas, eles sempre têm, né, o PIB para esse ano aí 0,76, estava em 0,80, né? Para o ano que vem 1,5, ele tem ficado bastante estável. Aí o mercado tem olhado para essas duas variáveis, aí, câmbio e PIB, mais na estabilidade. O ponto sempre tem sido que a inflação e taxa de juros, né? Para esse ano, a gente notou que o aumento, né, em relação à semana passada foi bem marginal, né, de 5,78 para 5,79, muito pequeno. Então, o mercado já está, né, vinha aumentando mais forte nas últimas semanas, mas o ponto principal foi para o ano que vem, né? Para 2024, estava em 3,93, já está em 4, e sempre lembrando, a meta para o ano que vem, isso aí vai ser uma discussão, mas por enquanto a meta é de 3%, com uma banda superior de 1,5, ou seja, seria 4,5. E a gente já está chegando próximo da meta para o ano que vem, sendo que a gente está no começo de 2023, o que já começa a ser um dado um pouco preocupante, principalmente para o Banco Central. Isso pode dificultar o trabalho dele de
poder cortar a taxa de juros mais para frente, talvez ele tenha que manter a taxa de juros aí alta por mais tempo por conta disso. Então, isso é um ponto preocupante. E em relação à Selic, que eu acho que até a gente comentou na semana passada, né, depois do comunicado do Banco Central, né, de que ele poderia manter a taxa de juros alta por mais tempo, a Selic tinha se mantido estável mesmo assim, né? A gente falou, muito provavelmente semana que vem pode ser que aumente. De fato, aumentou, tá agora em 12,75 a expectativa do mercado, e era algo que já era até um pouco esperado pelo tom do Banco Central no seu comunicado, pela ata, enfim, era muito provável que o mercado revisasse para cima mesmo por conta disso, né? A inflação aí, que esse ano não deve bater a meta, ano que vem já está próximo do topo, né, do teto da meta, enfim, então tem essas questões. E para o ano que vem, mesma coisa, né? Se esse ano a gente aumentou 0,25, para o ano que vem, mesma coisa. Estava em 9,75, aumentou para 10, o mercado também já enxerga aí nos 2 dígitos de novo, né? A queda seria menor, provavelmente, de juros desse ano para o ano que vem. Mas o ponto principal é a inflação continua em patamares altos, o Banco Central vai ter um trabalho gigantesco para trazer essa inflação para a meta. Isso já a gente já nota aí pela Selic, que aumentou aí de novo, né? Quer dizer, aumentou para esse ano e para o ano que vem. Então, eu acho que esses que são os pontos principais que a gente nota do Boletim Focus, né? Eu vou trazer outros pontos interessantes que eu anotei aqui. Bom, acho que a dinâmica é essa mesmo que o Rafa falou, é inflação e juros. Vou tentar trazer um pouquinho. Por que a inflação vai ser um trabalho arduoso? Acho que o processo desinflacionário vai ser muito maior. Por questões, primeiro, a gente tem um governo que provavelmente vai incentivar o consumo, então Auxílio Brasil em R$600, reajuste do salário mínimo real, até reajustes para os servidores, facilidade do crédito. A gente vê aí que, olhando na história, o BNDES teve um papel importante no crédito. Então, esse é um ponto principal de que vai termos um impulsionamento, políticas fiscais que sustentem a demanda. Então, por isso que essa inflação ainda está bastante elevada, e principalmente em 2024, que esse processo desinflacionário vai ser um pouquinho mais difícil. E aí, falando de inflação, eu olho aqui para 2025 e 2026. Eu falo muito no Suno Notícias que o grande problema é que as expectativas de inflação para períodos mais longos começaram a subir. Isso geraria preocupação no Banco Central. Quem acompanha lá a live com a Bia, das 9, já estava até cansado de eu falar isso. O que aconteceu no último comunicado do Banco Central? Exatamente o que a gente estava falando. E aí, que até a semana passada, algumas semanas atrás, a inflação, as expectativas de 25 de 26 estavam estáveis em 3,50. 26 continua estável. O problema foi que 25 voltou a subir. E aí, de novo, o Banco Central não está muito preocupado com a inflação hoje, ele quer que a inflação convirja para a meta no futuro. Então, ele utiliza de políticas monetárias, como juros e até comunicados, porque ele quer que a inflação vá para lá. Então, por isso que ele está bastante preocupado. E, ao notar que a expectativa de inflação para 25 começam já a ficar acima da meta, a meta para esse ano é de 3, já está 3,60, é um pouquinho preocupante, a gente precisa estar de olho, tá? E aí, o que o mercado, em contraposição, que vê um processo desinflacionário um pouquinho mais difícil, coloca a Selic mais alta. Então, é 12,75 agora, já subiu para 24 para 10, acompanhando esse aumento de inflação para 4, e aí ele se manteve em 2025 a 9. Então, a gente está vendo um cenário inflacionário um pouco mais difícil, o mercado vendo que os juros vão ficar um pouco mais altos. O que também está influenciando muito? Toda aquela discussão de que o Lula estava batendo no Banco Central a toda hora, Roberto Campos Neto. No fundo, ele queria lavar um pouquinho as mãos e falar, olha, se o Brasil não crescer como a gente espera, a culpa não era minha, a culpa um pouco do Banco Central que mantém os juros elevados. Mas o papel do Banco Central é controlar a inflação. Então, no fundo, os juros vão ficar mais altos e a piora das expectativas e a possível desancoragem é muito desse discurso. E eu ressalto ainda, para finalizar um pouquinho, para a gente entrar com o Vini também, e até das metas de inflação, é que a gente deu quase o que 43 dias, no dia 31, 44 dias de governo, quase chegando aos 50 dias, e eu não vi nenhum plano concreto do governo para a economia. Eu acho que essa falta de previsibilidade gera incertezas, faz com que o câmbio continue em 2024 e 2025 patamares acima de 5. Não temos âncora fiscal, não temos nenhuma diretriz da reforma tributária tem algumas, mas assim, não são tão claras. Como que vai ser a política econômica daqui para frente? Então, esse incerteza em relação ao cenário
também está sendo transmitido aqui no Focus, tá? Com câmbio mais elevado, inflação subindo e juros altos. Então, esse é outro fator importante da interpretação que a gente vê aqui do boletim. Só ia colocar um ponto que é interessante, que a gente nota, né, aqui no Boletim Focus. Taxa de juros real no Brasil, se a gente olhar 2023, 24, 25, ela está por volta de 6%, que é bem alta, se a gente for notar. Mas a gente nota que há uma certa estabilidade dessa taxa de juros real no Brasil. Provavelmente ela deve ficar aí 5, 6, 7% aí nos próximos anos, é o que pelo menos fala, pelo menos no Boletim Focus. E é um dado importante, é uma taxa de juros real bastante alta, né? Isso aí tem vários impactos sobre a economia, mas é interessante saber disso, né? Essa taxa de juros real, pelo Boletim Focus, mostra uma certa estabilidade aí em torno da casa de 6%, né? Só para quem não sabe, né, a taxa de juros real é a taxa de juros nominal que tem aqui, menos a inflação. E aí você tem a taxa de juros real. Boa, Vini, você tem algum comentário disso? Não, acho que vocês resumiram bem aí o que aconteceu das últimas semanas. Eu vejo que é um movimento já de uns tempos, né? E também, principalmente essas discussões de alteração de meta de inflação, esse cabo de guerra que está entre governo e Banco Central, também tem causado bastante impacto na curva de juros. Então, acho que você até mostrou, né, sobre os juros. Hoje ele está caindo, né, do dia do fechamento de sexta-feira para agora ele está caindo um pouco, mas também não é tanta coisa, pode ser um ajuste marginal ali, mas se você pega um movimento de meses atrás e compara com a curva de hoje, você vê, né, a gente consegue ver que houve uma abertura muito forte, né, então o nível da curva acaba mudando, porque, né, o prêmio de risco acaba aumentando, né, muitas incertezas, o mercado gosta de mais estabilidade, né, então... Eu vou colocar aqui, ó, desde o dia 3, ficou assim, lá no último dia do 2022. Sexta-feira, você teve negociação? Já vai dar para ver a grande diferença aí. Você vê que a curva, a parte longa, principalmente, ela acabou abrindo bastante, né? E a curva longa tem várias variáveis ali nos impactos, né? Mas uma delas pode ser incerteza sobre o fiscal, esses ruídos também acabam refletindo nos preços, e aí causa essa abertura na curva. E essa abertura, em contrapartida, né, ela vai e impacta nos preços de praticamente todos os ativos. Então, você pega ações, a taxa de desconto pode aumentar, você tem um valuation um pouco menor dos fluxos, então o preço das ações em tese cai, por isso que a bolsa também acaba caindo. Os juros acabam aumentando, e isso reflete negativamente nos preços dos títulos de renda fixa, então essa instabilidade acaba sendo ruim, né, para os preços, e a curva acaba refletindo até um pouco antes do que os outros índices, os outros ativos que a gente tem aqui. Mas acho que é isso, assim, o movimento é bem o que vocês falaram já sobre o crescimento da inflação, né, das expectativas, e os juros também já se mantendo num patamar um pouco mais alto por mais tempo. A gente, só para o pessoal saber aqui, pessoal, é uma plataforma que a gente tem aqui na Suno, que a gente faz análise econômica, ver como que é a situação do mercado. Então a linha azul aqui é a curva de hoje, curva de juros, e a pontilhada amarela é de último dia de negociação ali, dos últimos 29 de dezembro. E aí, basicamente, quando o Vini fala abriu a curva, olha como que era a ponta longa aqui no finalzinho, a diferença que era mais aqui em relação a 12, e agora a gente está chegando a 13,40. E aí, só para ressaltar aqui, no comecinho da curva, antes, lá em dezembro, a gente até viu um juros pior do que agora no curto prazo. Então, a tendência é que o cenário continue um pouquinho mais benigno agora, mas se pegar essa parte longa que depende de política fiscal, rumos à economia, incertezas, querer mudar a meta de inflação, isso que fez com que, como a gente bem trouxe, essa abertura que o Vini comentou. E é bom explicar também por que ela tá esse V, né? Quase que um V ali, se você pegar a linha azul. No começo ali da curva, como o Banco Central já disse que vai manter os juros mais altos por um tempo um pouco maior, o mercado coloca esses juros um pouco mais estável, só que já precifica quedas nos próximos 2 anos ali, né? Que é onde a gente vê que a curva acaba caindo um pouco, que é 2024 ali, até 2025 mais ou menos. E aí depois de 2025 ali, a partir de 2026, ela sobe um pouquinho também, que aí é onde o Sung falou, né? Que pode refletir mais riscos com a política fiscal, enfim, outras variáveis. Mas por isso que a curva se desenha nesse formato, né? Até invertido, né? Porque você pega os juros de hoje, eles são maiores que os juros lá na frente,
já isso significa que o mercado já está precificando que o Banco Central hoje vai ter um juro maior e que lá na frente vai ter que cortar em algum momento, né? Antes, se a gente comparar até, aí dá para fazer vários estudos, né? Então, se a gente pegar a data de dezembro e comparar com junho de 2022, por exemplo, você vai ver que ela não estava, ela estava invertida, mas ela começava a cair antes, né? Se você Deixa eu quiser tentar colocar deixa eu tentar colocar aqui, zero pode GDI. até tirar a que está Vou em tempo comparar aqui, real, vamos tentar colocar aqui de põe de junho mais ou menos, acho que vai estar mais ou menos esse desenho aí. julho ou junho? Tanto faz, só pra gente ter uma ideia aí como é que tava, mas eu acho que vai estar. E o ponto importante de destacar também é que essa ponta longa que você falou do risco fiscal, ela pode ter alguma mudança conforme a nova regra fiscal venha, né? Então, Com certeza. mudança de arcabouço fiscal, com nova regra fiscal, isso pode haver alguma mudança, né? Então, o mercado também está muito receoso, porque ele não sabe como é que vai vir essa regra ainda, né? Ainda o governo ele não mostrou, ele provavelmente vai trazer isso agora, talvez, pós-carnaval, março, abril, né? Já vai começar a ver, talvez, provavelmente uma... A gente sabe que o Brasil ele começa a funcionar depois do carnaval, né? Então, muito provavelmente, pós-carnaval, a gente já veja alguma coisa, né? Algumas sinalizações. E isso pode começar a mudar um pouco essa ponta mais longa da curva, né? Lá em 2016, ali 2017, até um pouco antes, né? O que motivou a queda dos juros longos foi basicamente teto de gastos e ancoragem das expectativas, né? Entrou o Temer lá, o Ilan no Banco Central, voltou um pouco da credibilidade, ancorou as expectativas de inflação, tanto que a gente teve 2 anos, os 2 anos seguintes foram de 3, na verdade, né? 2017, 18 e 19 foram anos que a inflação veio bem baixa, né? Então, isso permitiu que o juro longo caísse, fechasse, né? E aí é meio que um movimento, a gente não sabe o impacto do movimento porque a gente não tem a regra, mas seria uma notícia positiva para o mercado. E aí o que eu estava falando é aquela linha, se você pegar da linha amarela para a linha branca ou azul, né, a linha roxa ali, o que eu estava dizendo antes o mercado tinha a expectativa, né, o juro um pouco maior e já começava a cair antes do que está hoje, né? Você pegar ali fevereiro, março de 23, 24, desculpa, ele já estava um pouco maior do que agora. Então, as expectativas vão mudando ao longo do tempo e, claro, de semana a semana também você tem alguns impactos, mas para você ver o movimento em si da curva, né, o desenho da curva, ele vai mudando conforme os meses passam, né? E é engraçado, em junho as preocupações eram outras, aí você teve eleições no final do ano, agora você já tem um cenário quase que completamente diferente e as preocupações continuam até aumentaram se a gente pegar pela parte longa aí da curva, né? E só para eu acho finalizar, 2 pontos, a parte macro, antes de o Vini trazer uma apresentação bem legal sobre os investimentos aqui no Brasil. A grande discussão dessa semana vai ser a reunião na quinta-feira, como a gente falou, do Conselho Monetário Nacional. Simone Tebet, Haddad e Roberto Campos. E eles discutem as metas de inflação, política monetária e próprio, acho que, crescimento do Brasil, né? Tem diversas pautas. Normalmente, a gente define metas, alteração lá para junho. Então, o que está circulando nos bastidores é que possa ocorrer uma revisão da meta ou uma discussão maior sobre qual será a meta de 26 e uma possível alteração da meta vigente. Ao meu ver, até discutir isso no Notícias, para mim isso é ruim, tá? Quando você deixa de cumprir uma meta que você estabeleceu antes, quer dizer que você não consegue atingi-la. Então, isso diminui um pouco da credibilidade do que você acredita que o Banco Central vai conseguir atingir a meta. E a segunda sinalização é que, assim como no Focus da moção a gente comentou, você aceitar uma inflação maior quer dizer que você vai ter impulsos inflacionários maiores, que vai vir principalmente de políticas, ao nosso ver, de incentivo ao consumo. Então, aí isso vai rebater aonde? Aumento dos gastos públicos. Então, no fundo, você tem que equacionar uma equação ali que, no fundo, a meta não está deixando. Eu vou descumprir essa meta, então vamos mudar a meta. Isso não é bom para qualquer tipo de credibilidade e poder da política monetária. A Simone Tebet, o Poder 360, quando o dólar bateu 4,94, deu declarações que não estavam no radar do governo qualquer tipo de alteração de meta. Há nos bastidores hoje que o Roberto Campos pode até rever a meta, mas, de novo, é muito ruído, não sabe se ele falou, ele não deu nenhuma declaração, pode ter sido alguém que falou. Então, de novo, a gente tem que entender qual a importância da quinta-feira, é que a gente vai entender melhor como que se dá a discussão. Não vejo
agora que vai alterar um tipo de meta, acho que seria muito rápido qualquer tipo. Lógico, pode acontecer, tá, pessoal? Mas eu acho que vai ter uma discussão meio forte ali com qualquer tipo de alteração. E se alterar, as curvas que a gente apresentou hoje aqui, elas vão começar a gerar forte volatilidade. E eu vi um call interessante do economista do Bradesco, que dado que tem essa discussão, eu prefiro não, tome qualquer decisão, mas tome, que é uma coisa que tá faltando aqui. A gente não tem previsibilidade, eles não estão dando nenhuma diretriz. Então, se for alterar a meta, que faça o quanto antes, pare de dar ruídos ao mercado, defina e vamos seguir o jogo. Eu acho que esse é um ponto positivo. Se for definir, defina logo, para a gente poder ancorar melhor, gerar uma ancoragem mais rápida das expectativas a princípio. Do nosso lado é isso, acho que pode comentar a inflação e eventos da semana para o final. Eu queria que o Vini apresentasse para a gente também um pouco sair dessa discussão macro e ele pudesse falar um pouquinho do material que ele apresentou. Boa. Na verdade, aqui não é um material meu, né? Vou colocar aqui na tela já. É um relatório da Ambima, tá? Achei bem interessante da gente trazer aqui, porque às vezes, né, as pessoas que assistem a gente aqui são investidores e muita gente não sabe, né, onde que, quanto que é o total de investimento de renda fixa no Brasil, por exemplo? Onde as pessoas mais investem? Então, eu trouxe esse relatório aqui para a gente bater esse papo, né, e discutir esses pontos e trazer essas curiosidades. Então, a Ambima, né, ela tem, ela não é ela é uma entidade reguladora, né, ela não é igual a CVM, mas ela participa ali da organização dos mercados mas ainda assim, né, ela tem uma estrutura mais privada ali dela. E ela traz vários dados interessantes, né? No mercado de renda fixa ela é muito forte, ela que levanta todas as informações de emissões, por exemplo, no mercado de capitais inteiro. Então, quando tem um IPO, ela tem todos os dados. Quando tem um follow-on, né, que é uma emissão secundária, também tem os dados lá. Na parte de renda fixa também, ela divide em títulos privados, títulos públicos e tudo mais. Então, esse relatório ele trouxe um balanço aí de 2022. Né? Vou passar aqui já para a gente ter uma noção, e ele divide entre investidores de varejo e private. Então, sempre vai ter essa divisão aqui. Em alguns slides ele totaliza, em outros ele deixa separado. Tá? E aí, se tiver ruim aí para vocês enxergarem, avisem que eu dou uma aumentada aqui na tela, a gente dá um jeito. Mas eu acho que tá tranquilo. Então, aqui ele traz alguns números gerais da indústria. Então, número de distribuidores, né? O distribuidor seria a corretora, o banco, aquela instituição que faz o produto chegar até o investidor. Então você pode investir tanto via corretora, tanto via banco, né? Tem várias instituições aí que você consegue acessar. Então dá para ver que também que as opções do varejo são muito maiores que as opções do private, né? O private você tem poucos, os principais bancos ali, as maiores corretoras, e o varejo você já tem quase uma centena aí de instituições te ofertando produtos. Né? O patrimônio também cresceu bastante. Se você soma o patrimônio dos dois tipos de clientes, você chega ali nos 5 trilhões de reais. Então é uma indústria muito grande, né? A indústria de investimentos no Brasil. Você vê que vai ter um gráfico em seguida que dá para ver o crescimento da indústria. Então, cada vez mais as pessoas estão investindo, né? Isso é um fator positivo. Apesar de ainda faltar muito, a gente vê que vem crescendo bastante. Né? Fala de profissionais também, então, como a Ambima também é a entidade que aplica alguns exames de certificação, né, como o CEA, o CPA 20, CPA 10, eles conseguem ligar todos esses dados e aqui eles colocam, né, o crescimento também de profissionais certificados, né, o CPA 10 e 20, você tem mais de 100 mil já profissionais certificados, o CEA com quase 8 mil de profissionais, e aqui ele só fala em agências bancárias, então bancários ali que têm a certificação. Também fala do CFP, né, que é uma certificação mais voltada para consultores, profissionais que atuam, né, com essa consultoria, planejamento financeiro. Você tem ali quase 2.500 profissionais com essa certificação também. Então, aqui ele dá um pouco do geral, né, da indústria brasileira de investimentos, e depois ele já vem para os números. Então, eu fiz até uma enquete, aqui acho que ainda não tem a resposta, então acho que dá para a gente fazer aqui uma brincadeira rápida, né? Desses 5 trilhões, né, que é essa última coluna aqui de dezembro 22, onde que vocês acham, né, se vocês podem até responder, acho que vocês não têm spoiler ainda, então vocês podem falar, onde vocês acham que está mais aplicado aí o recurso dos brasileiros? Renda fixa, ações, fundos imobiliários ou fundo multimercado? O que vocês chutariam aí?
Renda fixa. Renda né? fixa. Uma chance, acho que é muito grande essa renda fixa. Poupança não tá aí, né? Poupança não tá. Mas mesmo se tiver. Poupança é 1 trilhão, mas eu acho que não tá contando aqui, tá? Mas desses 5 trilhões tem uma divisão que vai mostrar aqui. Então, se o pessoal tiver um palpite aí, joga aqui no chat. O que vocês acham? Onde o brasileiro mais investe no Brasil? Renda fixa, ações, fundos imobiliários ou fundos multimercados? Joga aí no chat que a gente vai conferir no próximo slide. Eu vou esperar até um pouco O aqui pro Cássio pessoal. mandou aqui, eu chuto renda fixa também. Tá com, Pô, então, o pessoal tá tudo na renda fixa aí. acho que Eu o pessoal coloquei tá no meu acertando. Instagram essa enquete, ficou mais dividido, tá? Mas vamos lá, eu vou passar aqui pro próximo. Dá para ver já a coluna verde ali é renda fixa. Então 60% do investimento do brasileiro é renda fixa. A Marta também falou renda fixa. O Érico também. Então o pessoal tá Mas uma tudo na tendência renda de fixa queda, né, também. Vini? Chegou a Na quase verdade, 70%. antes era 70 aqui em 2017, até 2019 e 2020 caiu um pouquinho dos 60 ali, chegou a 56, 55, nem 55, né? 56 e pouco, e agora voltou para 60. Então, se pegasse um histórico ainda maior, eu acho que ia ter em períodos que o juro está muito alto, você tem uma participação maior em renda fixa, e no Eu ia momento que o falar juro isso. tá menor, dá para relacionar isso, né? Você vê. Eu ia falar assim, ó, os juros foi a 2% em 2020 para 21, 4% com a pandemia, a gente teve um fluxo gigante para a renda variável. Exato. E agora Exatamente. que o juros está voltando, o CDI ali é vai 100% de CDI rendendo a 13, 70, 65, pô. Exato. Difícil. Assim, aqui ele considera o estoque, né, do volume por ativo. Então, por exemplo, é difícil de renda fixa, mesmo que o juro caia para 3 de novo, vai demorar um pouco para essa participação cair para menos de 50%, por exemplo. Porque você já tem um histórico, né? E assim, renda fixa, você tem um vencimento. Então, se as pessoas não resgatarem antecipadamente, né, antes do título vencer, quando a Ambima fizer o levantamento de novo no ano que vem, os investimentos ainda vão estar lá em renda fixa porque o título ainda não venceu, né? Alguma parte deles. Então, é uma mudança que, pô, se o juro estabilizar num patamar normal, né? Vamos dizer assim, a tendência é que renda variável vá crescendo, mas que ainda vai demorar um pouco para essa participação cair para pelo menos abaixo ali de 50%, alguma coisa nessa linha. Você vê, de 2019 para 2020, a bolsa bombou e os juros caíram. Mesmo assim, caiu ali 4 pontos percentuais, né, o que pode ser pouca coisa. E aí depois voltou todos esses 4 pontos depois que a gente saiu de 2% para 13,75%. Então, enfim, mas se a gente olhar também alguns, o híbridos ali, que é a linha azul, ele considera fundo multimercado, ETFs, fundos imobiliários. Então, também, conforme a bolsa subiu ali em 2019, 2020, para a indústria de fundos imobiliários também cresceu bastante, né, em 2019, a participação também cresceu, então foi para 18%. A parte amarela ali são as ações, né, renda variável, e também segue esse movimento, né? Caiu um pouquinho agora, mas a tendência é que vá crescendo aí conforme o tempo passa. Até o Victor está defendendo os fundos imobiliários aqui, o único que falou, sou pelos FIIs. E o legal é que estava 15% em 2017, agora caiu um pouquinho, mas a gente chegou a 18, 19%. O próprio desenvolvimento da indústria ao longo do tempo possibilitou isso, né? Exatamente. Aqui ele fala um pouco do volume, então, né, como que foi o crescimento aí por instrumento. Então ele coloca a parte verde são títulos e valores imobiliários, então é como se você estivesse comprando o papel de renda fixa, a ação diretamente, né? A linha azul ali, a coluna azul, né? São fundos de investimento, então aqui ele não está separando por classe, né? Ele está separando por tipo de produto. Se é você comprando o título diretamente, a ação diretamente, ou se você está fazendo isso via veículo, né, via fundo de investimento. E a parte laranja é poupança, tá? Então a poupança também está com o saldo caindo conforme o tempo passa, isso é bom, né? Porque você tem conforme o tempo passa, assim, de 2021 para 2020, de 2020 para 2021 e de 2021 para 2022. Né? Isso é bom porque, pô, quase 1 trilhão ali de estoque na poupança, isso não é positivo, né? A gente tem que ver uma migração e isso está acontecendo conforme os meses passam. Aqui está ano a ano, então o impacto você vê que não é tão grande, mas quando você pega mês a mês,
a situação melhora um pouco. Mas, ô Vini, uma pergunta, esse volume financeiro da poupança, ele é redirecionado para algum outro ativo ou não dá para saber? Não, aqui eu acho que é poupança direto ali, ele não redireciona depois, porque senão acho que ele É, contaria para fundos ou para título e valor imobiliário. Aqui a porque poupança. interessante é que na pandemia você teve um aumento, as pessoas pararam de consumir, então acho que a poupança própria aumentou, mas aí depois, uma hora que começou a faltar dinheiro e ter que ser utilizado esses recursos, também começou a ver uma ligeira queda, né? No fundo, Exatamente. me veio esse pensamento na cabeça. Sim, e o juro aumentando também diminui a atratividade, o pessoal vai para outros ativos, né? Aqui ele fala um pouco também, aqui ele já entra no segmento de títulos e valores mobiliários. Então aqui ele traz os segmentos gerais, né? Então títulos e valores, que são os títulos diretos, fundos e previdência, né? E poupança. Então aqui ele vai, a partir daqui ele vai entrando em cada segmento, né? Tem vários detalhes, né? Você vê que os CDBs são tem o maior saldo aqui nas aplicações, né? Quase 720 bilhões de reais. Né? Em seguida vem as ações, com 620. Só que aí quando você soma todos os outros títulos de renda fixa, né, LCAs, LCIs, títulos públicos, debêntures incentivadas, CRAs, CRIs, aí a renda fixa, né, como são todos de renda fixa, quando você soma, dá um saldo maior do que as ações por si só. Mas isoladamente as ações são o segundo maior aí em títulos e valores mobiliários, segundo o levantamento aí da Ambima. E aqui ele não separa também o que é private e o que é varejo, né? Ele coloca tudo junto. E aí, somando esse saldo, você chega nesse saldo aqui de 2 trilhões e 300. O CDB, né, muito provavelmente porque ele é eu imagino que esse resultado seja ligado ao fato de que os bancos normalmente é o primeiro produto, né, de investimentos que muita gente às vezes acaba não tendo contato depois da poupança, né? É um produto que é muito Exato. oferecido pelos bancos, né? Então muita gente acaba, né, indo para o CDB por conta disso, né? O gerente, né, tal, te indica, ó, esse CDB e tal. Acho que isso deve acabar influenciando também bastante pelo fato de ser, né, o que tem maior volume aí, né? Sim, e é interessante ver também as LCAs e LCIs aqui, porque são dois produtos que vêm crescendo muito, né? E a isenção de imposto de renda acaba sendo um dos fatores para isso. Você tem né, você pega, pô, o CDB ele não é isento, a LCA, a LCI é isenta. Então, vamos ver como é que é aqui, eu não quero pagar imposto de renda, ninguém gosta de pagar imposto. E aí você vê o crescimento bem forte também aqui nas LCAs e LCIs, né? Saiu de cento e poucos bilhões e as LCAs chegaram a quase 320 e as LCIs em quase 220 bilhões. Então, é bastante coisa aí. Aí aqui ele traz outros gráficos, né? Acho que eu não preciso passar em todos. Depois eu posso até, não sei se a gente disponibiliza essa apresentação, mas Deixa o link nos também é. comentários, né? Não sei se dá para pôr nos comentários, ou até mesmo quem tiver mais curiosidade, a apresentação é pública, né? A Ambima que divulga isso. Então, lá no site da Ambima, com certeza vocês conseguem achar, é gratuito, né? Eles disponibilizam lá no site deles. Aqui eu só tô trazendo para vocês, mas aí quem tiver mais curiosidade pode entrar lá. Aquele detalhe para o produto também, a distribuição, uma outra visão do gráfico anterior. Aqui em volume financeiro dos produtos isentos de impostos, então aquele crescimento que eu comentei, né? Você vê as LCAs e LCIs crescendo bastante ao longo dos anos, principalmente do último ano para cá, né? E aqui já entra em fundos, né? Então, os fundos multimercados aí são os fundos que têm maior saldo dentro do Brasil, né? 600 e poucos bilhões aí, apesar de 21 cair um pouquinho para 2022, ainda é o maior saldo. Os fundos de renda fixa captaram bastante no último ano, né? De 450 bilhões para 512 e assim por diante, né? Ainda tem uma parcela pequena ali. Fundos imobiliários, por exemplo, ainda tá com uma parcela pequena de estoque, né? Foi de 80 para 92. Ixi, Vini caiu aqui. Eu acho que ele caiu. Mas acho que o ponto que interessante ali que a gente nota há um crescimento, né, de várias, ali, principalmente renda fixa, ali, quando a gente também olha para a renda variável ali, os fundos imobiliários. Interessante que esses produtos que estão isentos de imposto de renda têm apresentado um crescimento também, como o Vini falou, porque ninguém quer pagar imposto, e aqueles produtos que são isentos são uma boa mesmo, são uma boa alternativa, né?
Aqui a gente na Suno, aqui a gente fala muito de fundos imobiliários, né? A gente tem o Barônio, tem o Marcos, né? O pessoal traz bastante aqui, e eu acho que é um produto que está ganhando muita visibilidade, né? Hoje em dia já são mais de 2 milhões de investidores, né, em fundos imobiliários, por exemplo, mostra a força do mercado ali, gente, deu para ver que, se não me engano, aumentou para, ela estava foi para 80 ou 90, né, enfim, um aumento, enfim. Mas o ponto principal, eu acho, disso tudo, a gente vê como o perfil do investidor brasileiro, ele está mudando um pouco, o brasileiro está se informando mais sobre investimentos, e isso se reflete no crescimento de vários tipos, das classes de ativos, né, seja de renda fixa, seja de renda variável, seja os que não tem isenção de imposto, enfim, acho que no geral mostra que o brasileiro, ele, de uns anos para cá, vem mudando essa cultura, né? A gente tem aquela cultura de sempre colocar o dinheiro na poupança, só que eu acho que com o tempo, né, com as informações, tem ficado mais, o conteúdo de investimentos tem ficado cada vez mais comuns. A gente aqui na Suno, né, tem uma das nossas missões, é justamente isso, né, a questão da educação financeira, e eu acho que isso, né, fez muita gente virar a chavinha, né, falar, pô, peraí, eu posso investir na poupança, mas tem outras, tem renda fixa, tem títulos, tem ações, tem fundos imobiliários, tem um moleque, né, de ativos que você pode, né, que às vezes você não corre tanto risco, ou que você pode ter ganhos muito maiores aí no longo prazo, né? Se a gente compara a poupança, às vezes, com outros ativos, né, de ações, fundos imobiliários, a gente nota essa diferença. Opa, voltou, Vini. Boa, voltei aqui, caí da transmissão aqui. Boa, mas eu estava ouvindo o que você estava falando e é isso daí. Acho que poupança é que aqui tá os dados anuais, né? Como você só para falar até o mostrando. Cássio aqui, ó, eu mesmo faço parte disso que o Rafa está falando. Em 2021 ainda guardava o dinheiro na poupança, hoje não mais. É até isso o aí. Cássio queria colocar. Eu comecei pelos CDBs, inclusive. Que é o mais comum mesmo, né? Porque é aquele primeiro produto que te oferece, né? Você tem uma rentabilidade relativamente alta, tudo mais. O Fábio aqui, impressionante como ele tem muito recurso em poupança. O E brasileiro aqui é tem uma importante cultura dizer, disso, né? vem da cultura, e aqui é importante dizer também que não está considerando os títulos do Tesouro Direto. Então, aqui, títulos públicos são aqueles que não são do Tesouro Direto, né, que você compra ali na plataforma diretamente. Então, se a gente pegar até o Tesouro Selic, é um título que as pessoas vêm demandando mais para sair da poupança, né? É um título que é mais seguro por ser emitido pelo governo e até rende mais, né? Porque você pega, mesmo tirando o imposto de renda dele, né, os 15% ali, se você segurar por 2 anos, hoje, por exemplo, a poupança rende em torno de 7% no ano líquido, e o Tesouro, seguindo a Selic ali, dá 13,75%. Se você tirar uns 15% de imposto, vai dar 12 alguma coisa, 11%, sei lá. É quase o dobro, né? Então, Exato. é mais seguro e mais rentável. Então, muito dessa migração também vem vindo para o Tesouro Selic, mas ainda o CDB acaba... Tem muita gente nos bancos ainda, né, que investem só pelos bancos, e o CDB acaba sendo o produto inicial ali. Mas no Banco Central, né, eles divulgam também dados sobre poupança um pouco mais detalhado. E aí lá dá para ver que mês a mês o saldo da poupança vem caindo, né? Esse último mês de janeiro foi recorde na captação líquida negativa da poupança. Então, desde o início da série histórica, o mês de janeiro, acho que o resgate foi de mais de 30 bilhões no mês. Então, eu acho que o ano inteiro de 2021 deu 35 bilhões negativo de captação líquida, e agora só no mês de janeiro deu 33. Então foi um resgate bem forte agora em janeiro, não só pelos investimentos, mas acho que também pelo mês, que janeiro costuma ter um pouco mais de resgates, né? Porque você tem imposto para pagar, material escolar, viagem de férias, então o pessoal acaba PVA, resgatando mesmo. Só que foi o recorde desde que a gente viu aí do início da série histórica, que foi, acho, lá em 95. Então, o Banco Central divulga esses dados, que também são bem legais para quem tem curiosidade. O Fábio, que comentou aqui, tem esses dados lá no Banco Central. E a gente coloca isso nos relatórios também, aqui de renda fixa, tá? Eu parei aqui. Aqui ele traz também por região, então, como que está a distribuição, né, de todo esse patrimônio por região, né, dos 5 trilhões. Então, a maioria aqui está concentrada no Sudeste, quase 70%. Em seguida vem o Sul e depois o Nordeste, né, um pouquinho ali de Centro-Oeste e Norte, mas que também vem crescendo, né? Mostra aqui na evolução aqui no gráfico aqui de baixo, que essa participação essa evolução, né, vem crescendo em praticamente todas as regiões, tá? Mas ainda é bastante concentrado em Sul-Sudeste. Praticamente
dá quase 90% aí para Sul e Sudeste, tá? E acho que é isso, pessoal. Essa apresentação acaba, acho que nessa aqui, é que a Anbima traz um pouco da agenda dela para 2023, né? Eles são bem transparentes, então aqui é basicamente o que eles vão priorizar nesse ano de 2023, né? Inclusive o presidente, o Thiago Reis já fez até uma entrevista com o presidente da CVM. É que eles fazem uma agenda meio que conjunta, né? Anbima e CVM, porque eles atuam em conjunto. Anbima, Bolsa e CVM. E aí, se você vê lá na entrevista dessa que eu falei, né, do Thiago com o presidente da CVM, ele fala sobre essa agenda aqui, né, que engloba, né, os três têm que estar alinhados para poder fazer o mercado crescer, o mercado ser cada vez mais transparente e melhor, né, para quem tá investindo aí. Então é isso, acho que vou ver se eu acho o link aqui dessa apresentação e aí eu peço para o pessoal colocar aqui nos comentários e aí todo mundo tem acesso. Mas acho que de modo geral é muito do que a gente vem. E isso é legal porque se relaciona também com a parte macro, né? Você vê que os juros caindo fez o investidor ir um pouco mais para a bolsa. Depois o juros subindo fez o investidor voltar para a renda fixa. Talvez não seja o cenário ideal, né? Mas acaba relacionando com o que a gente vê aqui na prática, né? Perfeito, é isso mesmo. Vamos para, eu acho assim, só até comentar, tem lives que a gente faz lá muito mais de mercado e, por exemplo, a gente fez live de Americanas, mas acho que é bom, assim, a gente também trazer uma live um pouco mais educativa. A Suno aí sempre tenta trazer o máximo de informações para ajudar a gente a conhecer mais sobre o mercado e essa apresentação do Vini acho que é importante também para a gente se situar como funciona o mercado brasileiro. Vamos para a agenda da semana, Rafa? Pô, acho que dessa semana, gente, basicamente, acho que tem 2 dados aí. Essa é uma semana um pouco mais esvaziada, né? Pré-carnaval, acho que aqui tá saindo menos dados. Mas tem 2 dados importantes que a gente acompanha essa semana. IBCBR, o IBCBR é uma prévia do PIB, tá? Que o Banco Central solta, só para lembrar, o PIB, né? Quem solta é o IBGE, só que é trimestral, né? Então vai sair agora em março, né? O dado do último trimestre do ano passado. Só que a gente já pode ter uma noção maior com o IBCBR que o Banco Central vai soltar essa semana agora. Se não me engano, na sexta-feira. 10h30, 9 da manhã. Exatamente. E aí a gente já consegue ter uma noção boa de como é que foi o desempenho da economia brasileira, né, para o ano passado. A expectativa nossa aqui é de 2,9% de crescimento, mercado 3%, ou seja... Do PIB, né? Do PIB, não do IBCBR, mas o IBCBR tem uma correlação forte, né? Normalmente o dado do IBCBR ele já dá uma indicação de que a gente pode esperar do PIB. Isso na sexta-feira. E também temos os dados do CPI, né, da inflação nos Estados Unidos, né? Esse é um dado importante, porque ali ele vai influenciar como é que vai ser a decisão do Fed, se a inflação de fato está caindo, né? A tendência nos últimos meses tem sido essa, né? A inflação já caindo, mas não tem caído na velocidade esperada. Então, você tem lá uma série de questões, mercado de trabalho bastante aquecido, os salários ainda estão altos, isso tem dificultado um pouco. Mas a gente vai ter o dado do CPI, ele vai dar uma noção ali para a gente se de fato a inflação está nessa tendência de queda. Mas, semana passada, né, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, já deu ali um indício de que a inflação esse ano deve ainda continuar um pouco alta, né? A meta deles é de 2%, ainda não deve chegar próximo da meta, né? Enfim, são os problemas que vieram aí do ano 2022, né? Pandemia ainda, né? Os problemas que vieram em relação à pandemia, commodities, as cadeias produtivas ainda que estão voltando a se organizar ainda, enfim, tem uma série de questões que ainda estão sendo carregadas para esse ano, dificultando uma queda da inflação mais forte. Esse dado sai amanhã, terça-feira, às 10h30, então o pessoal fica ligado. Ressalto também, na quarta-feira, tem dados de atividade lá nos Estados Unidos, produção de indústria e varejo, se não me engano. Também é importante a gente entender como está. A gente faz acompanhamento aí também dos Estados Unidos, tá, pessoal, sobre atividade. O Jabazinho, nosso relatório saiu hoje. Nossa projeção de inflação foi revisada com cenário pessimista e otimista e base lá, pessoal. A gente discute um pouquinho ali dos porquês do Lula estar discutindo, reclamando um pouco do Banco Central. E internacional, a gente comentou um pouquinho de... A gente falou de mercado imobiliário chinês, exato, que provavelmente vai ser um dos grandes riscos que pode atrapalhar aí a retomada da economia chinesa. Era mais ou menos isso. Seriam esses pontos. E, de novo, quinta-feira vai sair lá a reunião do Conselho Monetário Nacional. Pedi aqui para a produção colocar a minha tela, só para a gente fechar a live. Se a gente sempre começa com o início da live falando do mercado, vamos falar um pouquinho como está agora. Tá fechado. Deixa eu colocar aqui, adicionar a transmissão. Bom, Bovespa agora, pessoal, tá como caiu um pouquinho em relação ao começo da live, a gente estava aí quase chegando aos 109 mil pontos, a gente está com quase 108 agora, 108
0,800, né? 0,7, caiu um pouquinho do que a gente começou. As taxas de juros 10 anos brasileiras continuam no patamar de taxa de 3,43. A Bolsa Americana está subindo, a Nasdaq 100 a 0,93. O câmbio brasileiro continua no patamar aí de 5,16, quando a live estava no início, batemos de 5,20, 5,19, estamos com uma valorização aí de 0,87. E as commodities, eu sempre gosto de olhar para o petróleo. O Brent aqui está sendo negociado a 85,93. Então, uma quedinha aí em relação a ontem. A gente nota que ele já está ficando nesse patamar entre 80 e 90 dólares já há algumas semanas, né? E a curva de juros, eu estava olhando uma olhada aqui. Não acho que a média histórica do Brent ali é entre 60 e 70, não é? Alguma coisa assim? Alguma coisa assim. Está um pouco acima, então. E aqui, de novo, o curva de juros que a gente discutiu bastante, não teve grandes alterações e a boca está aberta, a curva abriu em relação a ontem. Espero aí que vocês tenham gostado dessa live um pouquinho mais. Até obrigado aí, Fábio, parabéns pelo conteúdo. Educação financeira chave para a cultura do brasileiro, a gente concorda. A gente vai ter que sempre mesclar isso. Lembrando, meio-dia 15, tá, pessoal? Porque dá tempo de o pessoal sair do trabalho, colocar a marmita ali no micro-ondas. Saindo daqui, a gente vai comer também. Então, a gente espera que a gente consiga, nesse horário mais flexível, poder trazer aí. Obrigado, Cássio. Obrigado, Fábio. Também obrigado, André, que participaram. Vitor, Érico, Marta. Quanto mais comentários. Se quer um conteúdo diferente, deixa aqui nos comentários. Dê o like. A gente está começando esse conteúdo novo. Saímos das 8, viemos para agora. Te espero aí o máximo que a gente possa contribuir para vocês. Valeu, Rafael. Valeu, Sung. Valeu, Vini. Algum comentário final antes de terminar? Eu só ia falar isso. Se tivesse sugestão, gente, de algum tema que vocês queriam saber mais, só colocar aí nos comentários que a gente traz, né? A gente pode trazer sempre. E é isso. Uma boa semana aí para todos, né? Pré-carnaval. Semana que vem temos carnaval, né? Valeu, pessoal. Até mais. Fica um abraço aí. Boa semana a todos. Carnaval a gente não vai fazer lá, a gente volta então na próxima pós-carnaval, né? O brasileiro funciona assim, a gente já começou faz tempo. O ano vai começar depois do carnaval. A gente começou já, hein, pessoal? Tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente. Valeu.